Você já recebeu uma notificação de lançamento complementar de IPTU ou percebeu que seu imposto aumentou de forma inesperada? Se a resposta é sim, esse vídeo aqui pode evitar que você pague valores que simplesmente não deveria pagar. Sabe por quê? Recentemente, uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo chamou a atenção de todo o meio jurídico. Dá uma olhada nessa notícia aqui que eu tô passando para vocês. Uma incorporadora conseguiu reduzir uma cobrança milionária de IPTU porque a prefeitura estava tributando uma área comum, descoberta como se fosse área construída. Ela exigiu por anos, vocês estão vendo, imposto sobre a área comum e descoberta de complexo na capital, além da construída. A incorporadora conseguiu na justiça uma economia de milhões de reais, pessoal, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que a prefeitura cobrava imposto a mais de uma área que fazia parte de um complexo, imobiliário. Somados, depósito judicial e seguro garantia, conforme consta dos autos do processo, estavam em jogo mais de 15 milhões de reais. O mais interessante é que essa notícia, ela não representa uma situação isolada. Na realidade, ela revela um problema que acontece diariamente com milhares de contribuintes brasileiros. No nosso escritório, recebemos constantemente empresários, proprietários de imóveis, investidores e pessoas físicas que chegam assustados após receberem notificações de lançamento complementares de IPTU. Muitos acreditam que, por ser uma cobrança emitida pela prefeitura, ela necessariamente está correta. E é justamente aí que mora o perigo. Eu me chamo Bata Simões, sou advogado tributarista, professor pós-doutor em Direito Tributário e nesse vídeo quero explicar por que essas notificações vêm aumentando, quais são os erros mais comuns praticados pelos municípios e quais cuidados você deve tomar antes de efetuar qualquer pagamento. Mas antes de continuar, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Afinal, praticamente todo brasileiro possui um imóvel, mora em um imóvel ou conhece alguém que paga IPTU. E essa informação pode representar uma grande economia para muita gente. Primeiro, nós precisamos entender o que é uma notificação de lançamento complementar. Em termos simples, trata-se de um novo lançamento realizado pelo município, normalmente afirmando que houve um erro no cadastro imobiliário ou que determinada área deixou de ser considerada anteriormente. Com isso, a prefeitura recalcula o IPTU e cobra diferenças relativas aos exercícios anteriores, acrescidas de juros e atualização monetária. Muitas vezes essas cobranças chegam em valores bastante elevados e assustam o contribuinte. Querem dar uma olhada o que eu já vi muito acontecer? Então, por exemplo, me acompanha aqui nesse desenho. Nós temos aqui um imóvel, às vezes tem uma área construída aqui, né? Ele vinha pagando o IPTU sobre essa área construída, a prefeitura vem e sobrevoa com um drone e diz que a área construída teve mais alguma coisa aqui, algo assim. Ela vem e lança a NL02 do mesmo período. Então, o sujeito já tinha recebido a NL01 do ano de 2024, pagou esse tributo aqui e na sequência ele vem e recebe essa NL02 com a prefeitura dizendo que teve uma área construída ou que a área é maior e ela acaba lançando esses valores numa notificação de lançamento 02. O problema é que nem toda notificação complementar significa que o município esteja correto. Pelo contrário, na prática, semanalmente a gente encontra inúmeros casos em que o próprio cadastro municipal contém erros relevantes. Eu estava na semana passada conversando, eu recebi uma ligação, a pessoa me disse, mas Bata, é um absurdo, meu imóvel não vale aquilo. E com certeza eu estou sendo fiscalizado de uma forma errônea. E eu até comentei com esse cliente, eu disse, nós precisamos de um laudo de engenharia, porque você vai precisar contestar essa prova que o auto de infração traz, né? Então, o município, ele tem presunção de
legalidade, legitimidade, de liquidez e certeza. Então, você que vai ter que desconstituir aquela prova que o município está fazendo, como nesse caso que eu acabei de mostrar para vocês da incorporadora que saiu nessa notícia, tá? Então, um dos erros mais comuns é justamente o quê? A metragem do imóvel. O cadastro municipal ele pode indicar uma área construída maior do que aquela efetivamente existente. Em outros casos, áreas descobertas acabam sendo tratadas como áreas edificadas, sobretudo pelo voo dos drones da prefeitura, tá? Também encontramos situações em que reformas regularmente informadas nunca foram atualizadas no cadastro, ou então imóveis demolidos que continuam sendo tributados como se ainda existissem. Outro erro bastante frequente envolve a classificação do imóvel. Existem casos em que imóveis residenciais acabam classificados como comerciais, alterando completamente a base de cálculo do IPTU. Há também avaliações venais incompatíveis com a realidade do imóvel, especialmente quando o município utiliza critérios padronizados que nem sempre refletem as características específicas daquela propriedade. No caso divulgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a prefeitura exigia IPTU sobre uma área comum descoberta do empreendimento, vocês entendem? Essa área era utilizada para paisagismo, circulação de pessoas, veículos e não deveria entregar a base utilizada de forma como estava sendo considerada. O que o Tribunal de Justiça reconheceu? Ele reconheceu o equívoco e determinou a restituição dos valores pagos indevidamente durante vários exercícios. Trata-se de uma decisão extremamente relevante porque demonstra que o lançamento tributário pode, sim, conter erros materiais passíveis de correção. E aqui existe um ponto que considero fundamental. Essa decisão envolve um grande empreendimento imobiliário, mas o problema não é exclusivo das grandes incorporadoras. Pelo contrário, os mesmos tipos de erro aparecem diariamente em imóveis residenciais, salas comerciais, galpões industriais, clínicas médicas, clínicas odontológicas, condomínios, imóveis rurais e inúmeros outros tipos de patrimônio. Aqui no escritório, quando analisamos notificações complementares, percebemos que muitas vezes o contribuinte sequer havia conferido os dados constantes no cadastro imobiliário municipal. Ele simplesmente recebeu o carnê durante anos e efetuou o pagamento acreditando que tudo estava correto. Somente quando surgiu uma cobrança elevada, resolveu procurar orientação técnica. Por isso, uma das primeiras recomendações que eu faço é: nunca presuma que o lançamento tributário esteja correto apenas porque foi emitido pela prefeitura. O lançamento administrativo possui presunção de legitimidade, como eu disse, mas essa presunção admite prova em contrário. Se existe erro de fato, ele pode e deve ser questionado pelos meios administrativos ou judiciais adequados. Outro cuidado importante diz respeito ao prazo. Muitas pessoas recebem a notificação complementar e pagam imediatamente por medo de sofrer inscrição em dívida ativa, protesto ou execução fiscal. Tem gente que até me liga e fala assim: Bato, eu paguei porque eu tinha medo de ir pra cadeia. Que não vai, tá? Se você não paga dívida tributária, dívida civil, se não tem a sonegação, você não vai. Em determinadas situações, essa pode até ser uma decisão estratégica, mas em muitas outras existe espaço para impugnação administrativa, pedido de revisão cadastral ou mesmo uma ação judicial, dependendo das características do seu caso concreto. Sem dúvida, cada situação exige análise individualizada. Também é muito importante reunir a documentação correta, tá? Planta aprovada, matrícula atualizada, memorial descritivo, abídice, como eu disse, laudos de engenharia essencial, porque daí você constitui a prova, fotografia e demais documentos técnicos costumam ser fundamentais para demonstrar eventuais divergências entre a realidade física do imóvel e aquilo que consta do cadastro municipal. Em muitos processos, o trabalho conjunto entre o advogado aqui e o engenheiro é que faz toda a diferença. Outro aspecto pouco conhecido pelos contribuintes é que nem sempre a discussão envolve apenas reduzir cobranças futuras. Dependendo do caso, quando fica comprovado que houve pagamento indevido, pode existir direito à restituição dos valores pagos a maior, observados os requisitos legais e os prazos aplicáveis. É exatamente isso que ocorreu nessa decisão aqui que eu mostrei para vocês, né, do tribunal, quando o tribunal reconheceu que os valores pagos indevidamente deveriam ser devolvidos ao contribuinte.
Mas vale lembrar também que notificações complementares nem sempre decorrem de fraude ou irregularidade do proprietário, tá? Muitas vezes elas surgem simplesmente porque houve atualização do cadastro, cruzamento de imagens aéreas, utilização de drones, muito comum. Peguei vários casos, inclusive no Morumbi, integração de bases de dados ou revisão promovida pela própria administração tributária. Isso significa que o contribuinte não deve tratar automaticamente toda a cobrança complementar como correta ou incorreta. O mais importante é analisar tecnicamente os fundamentos utilizados pela Prefeitura. Nos últimos anos, os municípios passaram a investir muito em tecnologia para fiscalização imobiliária. Fotografias por satélite, georreferenciamento, a velha e boa IA que eu sempre falo, e cruzamento de dados aumentaram significativamente a capacidade de identificar construções, ampliações e alterações cadastrais. Isso faz com que as notificações complementares tendam a se tornar cada vez mais frequentes. Porém, tecnologia também pode reproduzir erros quando os dados de origem estão incorretos ou quando a interpretação da realidade física do imóvel não corresponde ao que efetivamente existe. Por isso que minha recomendação, pessoal, eu chego a dizer que é bastante simples, tá? Receber uma notificação de lançamento complementar, não pague imediatamente apenas porque ela veio da prefeitura. Também não ignore o documento acreditando que ele vai desaparecer sozinho, porque ele não vai. O que você tem que fazer? Procure um advogado especializado em direito tributário, reúna a documentação do imóvel, pegue um time experiente, idealmente alguém que tenha uma carreira acadêmica, tá? E faça uma análise técnica completa antes de tomar qualquer decisão. Muitas vezes é possível identificar inconsistências relevantes que reduzem substancialmente o valor exigido ou até afastam totalmente a cobrança. A notícia do Tribunal de Justiça de São Paulo serve justamente para mostrar que erros acontecem. Muitas pessoas falam, não, mas eu recebi, não. Veja, um erro enorme, né? E quando acontece, o contribuinte possui sim mecanismos legais para buscar a correção do lançamento e evitar pagamentos indevidos. Se você já recebeu uma notificação complementar de IPTU ou conhece alguém que esteja passando por essa situação, escreva aqui nos comentários, tá? Eu vou ler as mensagens e trazer novos vídeos explicando outros erros comuns que encontramos na prática envolvendo IPTU, ITBI, ITCMD e diversos outros tributos patrimoniais. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo com quem precisa. Até a próxima.